Hoje eu vou te provar que Paulo nunca disse que a mulher divorciada só pode se casar novamente depois que o ex-marido morre. Essa é a maior ignorância que eu já vi em debates teológicos de internet. É uma verdadeira burrice dizer uma coisa dessa sobre o texto de Romanos 7. Então vamos entender o que Paulo de fato está dizendo. Se a mulher divorciada pode ou não pode se casar enquanto o marido estiver vivo. O texto está em Romanos, capítulo 7, versículos 1 e 2. Mas antes, já salva esse vídeo, porque além da explicação do que Paulo está dizendo em Romanos, nós vamos fazer a contextualização histórica dos fatos e nós vamos utilizar um autor teólogo que tem um trabalho muito importante sobre a interpretação da Epístola de Romanos. Então, como é uma aula muito densa, já salvo para você assistir novamente. Romanos, capítulo 7, versículos 1 e 2 vai dizer: meus irmãos, falo a quem conhece a lei. Será que vocês ignoram que a lei tem poder sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Então, o que Paulo está dizendo aqui no início da epístola? Que uma lei só tem poder sobre um ser humano, sobre uma pessoa, enquanto a pessoa vive. Porque depois que ela morre, a lei não tem mais poder sobre ela. Ela não está viva, né? A lei regulamenta atos da vida civil. E para ter atos da vida civil, uma pessoa precisa estar viva. Então, agora, a partir de agora, ele vai usar uma analogia para explicar o que ele está dizendo aqui, no versículo 1. Então, ele vai dizer: porque a mulher casada, guarde isso. Paulo está dizendo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do casamento. Então, a palavra grega original, no texto original que Paulo utiliza para mulher casada, é hipandros. Hipandros significa mulher com vínculo conjugal, ou seja, a casada, né? Mulher que tem um vínculo conjugal ativo com o marido. Então, é o grego original, hipandros. Já aqui, vamos analisar, então, quem é o sujeito da oração, de quem que Paulo está dizendo. Lembra da análise sintática que a gente aprendeu lá na 8ª série, 9º ano, para quem é mais jovem? A análise sintática nos diz assim: para a gente encontrar o sujeito da oração, nós temos que fazer a pergunta para o verbo. Então, o verbo aqui é ligar. Verbo, quem está ligada pela lei ao marido? A mulher casada. Então, o sujeito da oração é mulher casada. Então, Paulo falou da mulher divorciada aqui, em momento algum, né? Então, vamos lá. Romanos, capítulo 7, versículo 3. A sequência do versículo 2, é logo em seguida. Depois do 2 vem o quê? O 3. Tem que explicar direitinho, porque o povo ignorante, esses teólogos de internet que não tem nem o ensino fundamental completo, né? Então, vamos lá. Assim, pois, se ela viver com outro homem, ela quem? Se o versículo 3 é sequência do versículo 2, Paulo está dizendo ela quem? Ela, a mulher casada. Então Paulo está dizendo, assim pois, se a mulher casada viver com outro homem enquanto o marido está vivo, será considerada adúltera. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo, que inovação que Paulo está trazendo, né? Ele está dizendo que se uma mulher casada contrair um segundo relacionamento enquanto ela está casada e o marido está vivo, ela é adúltera. Nossa, que coisa óbvia, né? Paulo está dizendo só a obviedade aqui. Mas aí ele vai continuar dizendo, mas se o marido morrer, ela está livre da lei e não será adúltera se contrair, se casar com outro homem. Ela quem? Vamos lá. O Paulo está dizendo então, se o marido morrer, ela está livre. Ela quem? Se o versículo 3 é a sequência do versículo 2, ela, a mulher casada. Então, Paulo novamente está dizendo sobre uma mulher casada. Em momento algum, Paulo utiliza uma mulher divorciada dentro desse contexto. Aonde está? Me mostra. Onde está no texto Paulo dizendo que a mulher divorciada não pode se casar com outro enquanto o ex-marido está vivo? Ele está o tempo todo dizendo da mulher casada. Até porque o termo grego original que ele utiliza é hipandros. Se fosse a mulher divorciada, seria apoluo menos. E Paulo, em momento nenhum, no texto grego original, ele utiliza apoluo menos. Ele sempre utiliza hipandros, que é a mulher casada, a mulher com vínculo conjugal. Paulo, em momento algum, falou sobre mulher divorciada nesse texto. Eu acho que esse povo, eles são tão ignorantes que eles começam a enxergar coisa que não existe no texto. E aí ele termina dizendo, Romanos 7,4, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, a saber, o Cristo ressuscitado dos mortos. Então, Paulo utiliza tudo isso aqui para dizer o seguinte, vocês, meus irmãos, morreram para a lei quando Cristo morreu. E agora vocês estão aptos para um novo vínculo conjugal. Com quem? Com o Cristo ressuscitado. Então, tudo isso aqui é uma figura de linguagem chamada
analogia. Paulo não está regulamentando o divórcio, Paulo não está regulamentando o casamento, Paulo está fazendo uma analogia, utilizando-se o divórcio, ou melhor dizendo, utilizando-se a viuvez, né? Ele nem utiliza o divórcio aqui no contexto, ele utiliza a viuvez, ele está utilizando o matrimônio e a viuvez para explicar que a lei só tem poder sobre uma pessoa enquanto a pessoa está viva. Em momento algum ele está falando sobre divórcio, sobre segundo casamento, após um divórcio, ele está regulamentando, ele está, melhor dizendo, usando a regulamentação da lei para usar uma analogia sobre Cristo. Isso não tem nada a ver com divórcio, em momento nenhum ele proíbe que uma mulher divorciada só possa se casar novamente quando o ex-marido falecer. Isso é um hebetismo, é uma inépcia desses teólogozinhos de internet que não tem nenhum ensino fundamental completo. Agora vamos entender a contextualização histórica. Por que Paulo escreve aos Romanos e por que Paulo faz essa analogia? Mas antes, se você gosta desse tipo de explicação, com contexto histórico, com rigor antropológico, voltando aos léxicos originais, eu preparei um curso sobre interpretação da lei mosaica. Muita gente acha difícil interpretar o Antigo Testamento por causa das leis duras, das punições, dos sacrifícios. Se você gosta desse tipo de conteúdo e tem interesse nesse curso, o link do curso está na minha bio, logo abaixo da fotinha lá da bio. É só você clicar que vai direto para o curso. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, digite "eu quero" nos comentários, que eu vou entrar em contato com você no seu direct e te enviar todos os detalhes do curso. Agora vamos entender a contextualização histórica. Por que Paulo está escrevendo para Roma, né? Para os cristãos de Roma? Por que Paulo escreve? Por causa de uma divergência entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Os cristãos gentios estavam entrando com briga, divergência com os cristãos judeus. Isso aconteceu por quê? Porque em 47, depois de Cristo, os cristãos judeus, ou todos os judeus, melhor dizendo, foram expulsos de Roma. O imperador Cláudio deu um decreto expulsando todos os judeus do território de Roma. Isso por quê? Porque eles começaram uma briga justamente por causa da teologia. Os cristãos judeus, eles queriam que os cristãos gentios, os gentios que se convertiam ao cristianismo, adotassem toda a lei mosaica. Eles tinham que circuncidar, tinham que observar todos os calendários de festa da lei mosaica. E aí eles começaram uma animosidade tão grande que virou uma guerra civil. E aí Cláudio, então, o imperador, determina que todos os judeus sejam expulsos de Roma. E aí, em 54 depois de Cristo, cerca de 7 anos depois, os judeus voltam para Roma. Extingue-se o decreto e eles voltam para Roma. Só que durante 7 anos, a igreja cristã ficou só na mão dos gentios. E os gentios desprezaram totalmente a lei mosaica. Eles não queriam saber da lei mosaica. Só da opinião deles. Quando os judeus cristãos voltaram para Roma, eles encontraram uma igreja totalmente desorganizada. E sabe o que começou? Briga de novo, briga teológica entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. E aí é por isso que em 57, meados de 57 para 58 depois de Cristo, quando Paulo está em Corinto, ele escreve a epístola mais densa teologicamente que ele fez, que é a Epístola aos Romanos. O que Paulo queria era acabar com essa divergência sobre o que deveria ou não deveria ser observado na lei. Então é por isso que Paulo vai começar dizendo, meus irmãos, fala quem conhece a lei só tem vigor enquanto a pessoa vive. Então ele está usando isso aqui como analogia para explicar e acabar com a divergência que estava havendo entre cristãos gentios e cristãos judeus. Quem diz isso também é o teólogo Douglas Moo. Douglas Moo tem um trabalho teológico sobre as epístolas que é perfeito. Ele é um historiador e ele vai a fundo dentro daquilo que as epístolas querem retratar. E na sua obra, A Epístola aos Romanos, ele faz um comentário sobre Romanos 7. E olha o que esse teólogo, um dos mais importantes da academia teológica, vai dizer sobre esse texto. Paulo escolhe a analogia geral do casamento porque ela exemplifica perfeitamente a sua premissa do versículo 1. Então ele já começa dizendo, isso é uma analogia. Dentro da teologia acadêmica interconfessional, é consenso que Paulo está usando analogia, ele não está regulamentando o divórcio, ele não está regulamentando o casamento, ele só está usando uma analogia. Parem de acreditar nesses líderes religiosos que não têm nenhum ensino fundamental completo. Eu sou professor teológico acadêmico há 5 anos, sou mestrado na lei mosaica, estou doutorando em ética bíblica, e eu peno para entender. Imagina esses pobres coitados que não sabem de nada, né? Não tem conhecimento nenhum. Vamos continuar.
Forçar este texto para legislar sobre o divórcio é um erro exegético anacrônico. O autor está dizendo, forçar esse texto para dizer que Paulo está regulamentando o divórcio é um erro exegético anacrônico. Nós, da Academia Teológica, já sabemos disso, não existe isso. Só esses bobinhos aí de internet que ficam discutindo essas coisas sem sentido. A mulher da ilustração não é uma mulher divorciada, é uma mulher casada cujo marido falece. Pronto, é tudo que a gente viu aqui. A mulher que está aqui na analogia que Paulo utiliza é a mulher casada. Em momento nenhum, Paulo utiliza-se de mulher divorciada. Então, forçar isso para dizer que Paulo proíbe uma mulher divorciada se casar novamente enquanto o ex-marido morre, enquanto o ex-marido está vivo, e somente pode se casar quando ele morre, é um hebetismo, é uma ignorância, é de uma desinteligência suprema. Então, o texto não diz isso. O que Paulo diz é sobre a mulher casada, e uma mulher divorciada ela está livre para se casar novamente quando ela quiser.